Olá pessoal, hoje eu vou tentar explicar sobre a atual crise da gasolina. É uma crise que reflete tanto economicamente quanto socialmente, porque querendo ou não, a gasolina, né, o combustível em geral, ele é algo que reflete em todos os aspectos, em todos os serviços prestados em toda a sociedade em geral. Tanto que a gente pode ver problemas na saúde, problemas no lado da segurança, porque viaturas precisam também, problemas em todos os aspectos, né? Abastecimento de gás, o gás fica mais caro, o alimento fica mais caro, a alimentação, todos os aspectos. Então vou tentar explicar, mas para não ficar muito longo, vamos começar. Inicialmente eu vou fazer uma breve apresentação da Petrobras. Petrobras é uma empresa estatal, né, criada por Vargas, o presidente um presidente antigo no Brasil, do século XX, que era protecionista e nacionalista, né? E a criação da Petrobras, essa criação visava manter o petróleo do Brasil sendo o monopólio do próprio Brasil, do próprio país. Ele queria proteger o petróleo nacional. E essa empresa ela foi feita para administrar isso, para outras empresas não chegarem aqui e explorarem nosso petróleo. Então Vargas criou essa empresa para ser um tesouro nacional, para ser uma empresa brasileira responsável por ordenar a exploração do petróleo brasileiro. O que foi bem importante porque a mentalidade de Vargas fez a Petrobras desenvolver de uma forma magnífica, sendo uma empresa estatal. Agora, mudando aqui um pouquinho o contexto, vamos falar agora sobre a crise, a atual crise, né? Que é o que todo mundo quer saber. Não vou dizer que que eu vou falar aqui é exatamente o que está acontecendo de forma correta. Até porque ninguém sabe o que realmente está acontecendo. Eu vou dizer aqui o que alguns teóricos, alguns artigos, algumas coisas, algumas perspectivas e teorias acreditam que esteja acontecendo, né? Estudiosos e tudo mais, mas agora saber o que exatamente aconteceu é muito complicado, porque é algo muito subjetivo e a gente não tem noção do que acontece dentro da Petrobras. E é algo também recente, então fica mais difícil ainda de saber. Mas eu vou tentar dar um norte aqui para vocês terem uma noçãozinha do que está acontecendo no país. E a partir daí tirarem suas conclusões, acharem o que é correto, o que é errado. Não vou formar ideias, mas eu vou dizer o que pode estar acontecendo. Bem, a Petrobras, como eu disse, é uma empresa brasileira e o Brasil é um grande produtor de petróleo. Está na lista dos grandes produtores de petróleo. Os outros grandes produtores de petróleo são os países da OPEP, os Estados Unidos, e há outros também, né? Mas os principais são esses. Entre os países da OPEP eu não vou citar, assim, vou dizer que tem alguns do Oriente Médio, tem a Venezuela, que está aqui na América do Sul, né? E nós temos também fora desse eixo os Estados Unidos. Nesse aspecto, vemos que a quantidade de quem produz o petróleo é muito menor da quantidade de quem consome. Por quê? O petróleo é uma fonte de energia muito utilizada, bastante empregada. E a quantidade de produtores em relação à quantidade de quem utiliza é muito baixa, porque todo mundo usa o petróleo. Todo mundo usa. E a partir daí dá para saber a magnitude que é se você tiver algum membro com problema. Por exemplo, se você tiver uma crise em um dos produtores de petróleo, a, o espalhamento, a disseminação dessa crise vai ser muito mais intensa. Por quê? Pela baixa quantidade de produtores. Então, os poucos que produzem, se tiverem problemas, o problema se alastra. Então, em 2014, houve um aumento no preço do barril do petróleo, né?
E a Dilma estava na época da reeleição, na época da... Estava tentando se reeleger, né? Se candidatou para se reeleger e fazer seu segundo governo. Mas com esse aumento do petróleo, ela precisaria fazer medidas como aumentar o preço do combustível, aumentar taxas, impostos para poder fazer o quê? Recuperar esse prejuízo. Esse prejuízo não, né? Na verdade a alta do preço. Quando tem uma alta do preço, você aumenta o preço assim no país, aumenta. O mais aconselhável é que aumente o preço também para exportar, né? Porque se você aumenta o preço para fora, você acaba valorizando mais o seu país. Porque ao invés de, por exemplo, se você puder, ao invés de aumentar o preço aqui dentro, aumentar fora, você vai estar protegendo bastante a economia do seu país, protegendo a população, protegendo o dinheiro da população. Mas beleza, o que ela deveria ter feito? Então, deveria ter atitudes para poder diminuir o impacto desse aumento do preço do petróleo. E ela não fez, por quê? Se ela aumentasse impostos, aumentasse taxas, aumentasse o preço da gasolina, de certa forma, iria gerar uma imagem negativa dela e ela não conseguiria se reeleger. E essa atitude fez com que o preço aumentasse e a Petrobras tivesse um rombo no bolso, não conseguisse o lucro, ganhasse bastante prejuízo. Agora, em 2018, houve novamente o aumento do barril de petróleo. Trump aumentou o barril de petróleo. E a partir daí, a gente, acho que o aumento foi, não sei se foi nesse mês passado, eu sei que foi nesse ano, né? E faz pouco tempo esse aumento. Essa é a noção que eu tenho, de faz pouco tempo. Esse aumento, ele gerou uma necessidade de fazer alguma coisa, né? Como eu disse, aumentar preços, taxas e outras coisas. Mas, como está perto da eleição, muitos acreditam que essa crise na Petrobras, esse rombo no bolso da Petrobras, também se deve à mesma atitude. Ele sabia que precisava fazer alguma coisa e não fez, já que o preço do petróleo aumentou, né? Era necessário fazer algo, mas não fez. Com medo de, não sei, acho que criar uma imagem negativa. Acreditamos que seja criar uma imagem negativa perto de um evento importante como as eleições. Então, isso gerou outro rombo no bolso da Petrobras. E fora também os roubos, né? A corrupção na Petrobras. Então, nós temos corrupção, dois eventos importantes que geraram um buraco no, no bolso da Petrobras. E a partir daí gerou uma crise econômica bem grande na Petrobras. E a partir daí eles começaram a compensar sobre o preço do combustível, sobre taxas, né, sobre o preço do combustível, impostos, tudo mais que geraram um aumento muito grande do preço do combustível para tentar recuperar a economia da Petrobras. Agora mudando um pouquinho de assunto. Eu trago aqui um gráfico que mostra a distribuição dos modais do país. E o que isso tem a ver? Eu vou dizer o quanto o movimento dos caminhoneiros é efetivo. Eu não vou dizer que resolve, até porque eu não sei o que se passa na cabeça dos governantes, mas eu digo que é algo que impacta muito na economia do país e é algo muito bem pensado. Por quê? Vamos lá. Transporte ferroviário, 21% do modal brasileiro. Né? Isso aí que foi uma pesquisa em 2009, mas atualmente não mudou muita coisa porque não construíram mais infraestrutura para esses tipos de transporte, ainda mais relacionado à mercadoria. Né? Então aqui nós temos aqui uma pesquisa dizendo que ferroviário 21%, aquaviário 14% e rodoviário 61%. Então o transporte rodoviário ele é quase 3 vezes o ferroviário. E sem falar do aquaviário, né? E o aéreo, que é bem pequenininho mesmo, nem aparece a porcentagem direito aqui. O que eu quero dizer com isso? O modal ele é concentrado nas rodovias. O modal brasileiro, o transporte brasileiro é concentrado nas rodovias. E isso gera
estrutura frágil. Se você fecha as rodovias, se você faz manifestação tampando as rodovias, dificilmente você vai carregar carga, você vai conseguir carregar mercadorias, combustível e tudo, porque tudo é feito por meio do transporte rodoviário aqui no Brasil praticamente. Então você acaba fragilizando mais ainda o sistema brasileiro de transporte, concentrando tudo no modal. O certo seria o que? Você fazer uma intermodalidade, você fazer um investimento no transporte intermodal, você fazer uma integração do rodoviário, ferroviário e aquaviário. E a partir daí, dessa quantidade maior de rodoviário, você acaba fragilizando muito. E fechando as principais rodovias, você acaba gerando transtornos, porque as mercadorias não chegam de jeito nenhum. E você acaba desarticulando o sistema. Não há muito esforço. Você não precisa fechar as rodovias, até porque as rodovias não, desculpa, as ferrovias, porque as ferrovias são concentradas no sul. Olha aqui esse mapa dizendo onde tem as estradas de ferro. Esses aqui com essas coisas, essas letrinhas aqui com uma corzinha atrás, essa legendinha aqui, todas essas letrinhas são algumas estradas de ferro. Nós vemos que tem uma aqui, outra aqui, concentradas no sul. A partir daqui, ó, do centro-oeste para cima, temos poucas no nordeste, né? E principalmente aqui no norte você não encontra praticamente nenhum. Aqui nessa parte da Amazônia no geral. Norte não, porque essa parte aqui também vai ser incluída, né? Então você vê que o sistema ferroviário ele é pouco articulado. E a partir daí é muito fácil você fragilizar a economia do país fechando rodovias. E é por isso que é um movimento que dá certo, impactou muito. E é claro, né? O governo ele se preocupa muito com a situação do país a partir dessa atitude dos caminhoneiros. Assim, não estou apoiando o movimento, assim, até porque aqui eu só quero passar informações. Eu quero informar e ensinar, passar conhecimento, mas não estou dizendo aqui que eu apoio ou que eu desapoio o movimento. Isso está fora. Eu quero passar informação para que vocês construam conhecimento, que vocês acham, acreditam, e é isso, que apenas passar uma noçãozinha de como o movimento, de por que o movimento acaba sendo muito influenciador e influencia em vários aspectos. Há locais com falta de carga, há hospitais com problemas, há ambulâncias que não têm gasolina, há viaturas que não têm gasolina. Por quê? Porque você fechando as rodovias, você acaba fragilizando todo o sistema do país, que é concentrado nas rodovias. Então a gente vê aí que o governo, e isso aí, e tem um detalhe, as rodovias, as rodovias não, as ferrovias estão sucateadas desde o período do JK, e o governo não se preocupou em investir nessas áreas, né? Então a partir daí nós tivemos o sucateamento e o governo acabou provando o seu próprio veneno, porque o sucateamento do sistema gerou um sistema frágil, bem dependente das rodovias. E é isso que eu queria dizer. Muito obrigado por assistir. Se quiserem se inscrever, compartilhar, essa é uma noçãozinha do que está acontecendo, para que vocês não fiquem desorientados, para que vocês pensem de forma contextualizada, de forma histórica, usando conhecimento e não o que fulano disse, mas de acordo com teóricos. Eu vi teóricos, artigos, e a partir daí eu cheguei a uma conclusão. Então espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí por assistir.